A votação encerrou com 4 votos a favor da cassação e 3 contra. A cassação foi decidida pelo voto da presidente do TRE, Elaine Bianchi. Ao dar voto, a magistrada também determinou que ele deve deixar o cargo para a realização de novas eleições assim que for publicado o acórdão do julgamento. Em relação ao representado Antônio Oliveira Garcia de Almeida, pela cassação do seu diploma, com a determinação de realização de novas eleições e remessa de cópia integral do feito ao Ministério Público Estadual para os fins do parágrafo 7º do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, nos termos da fundamentação. Foram vencidos, no mérito, os juízes Francisco e Ataliba, que votaram pela improcedência da representação eleitoral, e parcialmente o doutor Luiz Alberto, que votou pela procedência da representação, contudo pela condenação apenas ao pagamento de multa dos representados. Denário foi julgado por distribuir cestas básicas durante as eleições de 2022, quando foi eleito para seu segundo mandato como governador de Roraima. As cestas foram distribuídas através de um programa social que foi ampliado por meio de um dispositivo legal em janeiro do ano passado. Ao longo de 2022, houve um significativo aumento no número de beneficiados. Segundo a denúncia ofertada ao TRE, Denário gastou mais de 11 milhões de reais em programas sociais ao longo de 2022. O montante é mais que o dobro da verba gasta nos 2 anos anteriores nessa mesma área. A defesa do governador afirmou que os programas foram unificados, o que justificaria o alto valor. Além da cassação, o TRE ainda publicou multa de R$ 106 mil ao governador de Roraima. A decisão cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Porém, caso o TSE decida manter a decisão da Justiça, Denário perde definitivamente o cargo. Em nota, o governador de Roraima não negou a distribuição das cestas e afirmou que está com a consciência tranquila de que fez o correto pelo bem do povo. Disse ainda que o governo sempre teve o objetivo de ajudar quem mais precisa. Porém, segundo esse cientista político, a ação pode ser entendida como o uso da máquina pública para manipular as eleições. Infelizmente, o Roraima está mais uma vez na pauta negativa no cenário nacional, justamente pela cassação do governador, em caso no local, na primeira instância, e isso não é uma novidade. A gente já teve cassações ou grande impacto jurídico, político, em mandatos anteriores, como é o caso de Flammarion Portela, de Neudo Campos, da relação histórica também de Anchieta, de Chico Rodrigues e Sueli Campos. Então, esses governadores sempre trouxeram insegurança jurídica por conta dos atos, por ora acusados por ações de inadequação de administração, ou uma versação de verbas públicas, ou indícios de corrupção, uma série de elementos. Isso acabou constrangendo a relação social, política e econômica, inclusive os investidores no Estado. Então, gera sempre uma pauta negativa nesse sentido. Essa é a 4ª vez que um chefe do Executivo do Estado tem um mandato cassado. Segundo o cientista político, a cada vez que isso acontece, quem sofre é a população, pois o Estado fica mal visto aos olhos de investidores externos. E dessa instabilidade administrativa de gestão, acabam então fugando e deixando a população sempre à mercê do sistema que a gente chama de mandonismo, curral eleitoral, essas relações já da República velha, mas que se repete na República mais recente do Brasil, em especial depois da Constituição de 88. Então o Estado tem penado muito com isso e, mais uma vez, infelizmente, nós estamos nessa situação pelo uso inadequado da máquina pública, com a ampliação de cestas básicas na relação pandêmica e pós-pandêmica. A distribuição é uma estimativa, saiu de 10 mil e poucas cestas básicas para mais de 50 mil cestas básicas, isso é estimativa, e está em debate ainda essa validade ou não. Mas, enfim, o governador irá recorrer no cargo, mas que pode, então, afetar o pleno desenvolvimento econômico e social do Estado, até mesmo os investimentos de capital e aporte de fora, gerando a instabilidade nessas relações de poder aqui no extremo norte, na Amazônia brasileira, no estado de Roraima, na sua capital, Boa Vista.
Denário entrou para a vida pública em 2010 e em 2018 venceu a primeira eleição para governador de Roraima. Em 2022 foi reeleito em primeiro turno com mais de 160 mil votos. Além da cassação, o atual chefe do executivo enfrenta pelo menos 6 pedidos de impeachment na Assembleia Legislativa de Roraima por falas discriminatórias contra indígenas, celebração de contratos superfaturados e suspeita de corrupção.